As mãos de Diego Gualpa tremem enquanto ele agarra a corda de couro congelada, suspensa sobre um abismo que parece não ter fim. O ar a 4.000 metros de altitude é uma lâmina afiada que corta seus pulmões, carregado com um cheiro metálico de enxofre e a poeira sufocante de pedra moída. Abaixo dele, a escuridão absoluta do Cerro Rico é quebrada apenas pelo brilho fraco de uma vela de sebo presa ao seu chapéu. Cada movimento é uma batalha contra a gravidade e o cansaço extremo que consome seus músculos exaustos. Ele busca o brilho que mudará a história da humanidade, sem saber que aquela montanha de prata é, na verdade, uma armadilha monumental. O silêncio da noite andina é interrompido apenas pelo som rítmico de sua respiração pesada e perigosa. Corre o ano de 1545 nas terras geladas do Alto Peru, onde o destino do mundo está prestes a ser selado por uma descoberta acidental. Diego acende uma fogueira para se aquecer e observa paralisado, enquanto fios de prata pura começam a escorrer da terra como lágrimas líquidas de um deus esquecido. A notícia se espalha como um incêndio em uma floresta seca, atraindo milhares de aventureiros espanhóis sedentos por uma riqueza que desafia a imaginação. Em poucos meses, o que era um posto isolado e gelado se transforma em um canteiro de obras frenético e caótico. A montanha, batizada de Cerro Rico, revela veias de metal tão vastas que prometem sustentar os sonhos de glória de um império inteiro além do oceano. Potosí cresce em uma velocidade alucinante, desafiando as leis da natureza e da logística em uma altitude onde as árvores se recusam a crescer. Em menos de 30 anos, a população ultrapassa 160.000 habitantes, tornando-se maior e mais vibrante que Londres ou a própria Paris daquela época. O som constante de martelos contra a rocha e o rugido das mulas de carga ecoam pelas ruas estreitas e lamacentas. Palácios luxuosos com fachadas de pedra esculpida surgem ao lado de cortiços miseráveis, onde a vida humana vale menos que 1 grama de minério. Festas extravagantes são celebradas com vinho importado da Europa e sedas trazidas da China, enquanto a neve cai sobre os telhados de telha cozida, cobrindo a opulência e a miséria. O vice-rei Francisco de Toledo chega com uma missão implacável: transformar o caos de Potosí em uma linha de produção industrial para a coroa espanhola. Ele institucionaliza a mita, um sistema de trabalho forçado que obriga milhares de indígenas de comunidades distantes a marcharem até a Montanha da Morte. Famílias inteiras abandonam suas aldeias e colheitas, sabendo que muitos dos homens que descem as minas nunca mais verão a luz do sol novamente. O som de correntes e o lamento das mulheres marcam as estradas que levam ao topo gelado do Cerro Rico todas as manhãs. A mita não é apenas um tributo em trabalho. É uma sentença de exaustão planejada que alimenta a fome insaciável de Madrid por moedas reluzentes de prata pura. Dentro da montanha, o cenário é um pesadelo de fumaça de tochas de sebo e o cheiro acre de excrementos humanos acumulados em túneis claustrofóbicos. Os mineiros trabalham em turnos brutais de 36 horas sem descanso, mastigando folhas de coca para suportar a fadiga, a fome e o medo constante de desabamentos. O calor nos níveis mais profundos é sufocante, contrastando com o frio congelante que os aguarda na saída das minas, causando colapsos pulmonares instantâneos. Cada quilo de prata extraído custa a vida de dezenas de homens, que são tratados como peças descartáveis em uma engrenagem de extração global. O Cerro Rico ganha o apelido sinistro de Boca do Inferno, um lugar onde a esperança morre e o metal precioso é lavado com sangue. A prata pura logo se torna escassa, forçando os espanhóis a adotarem o perigoso processo de amalgamação com o mercúrio para extrair o metal de pedras pobres. Grandes pátios de pedra são inundados com uma lama tóxica, onde mineiros descalços pisam na mistura de minério moído, sal e mercúrio líquido por semanas. O vapor venenoso ataca o sistema nervoso dos trabalhadores, causando tremores incontroláveis, perda de dentes e uma demência lenta que os transforma em sombras humanas. O solo e os rios ao redor de Potosí tornam-se veias de veneno que matam os peixes e impedem qualquer forma de agricultura saudável por quilômetros.
Enquanto o mercúrio flui pelas mãos dos explorados, a prata resultante brilha com um brilho doentio, que promete a destruição de quem a possui. A prata de Potosí não fica nas montanhas. Ela flui como um rio imparável através de caravanas de lhamas até os portos do Oceano Pacífico. De lá, os galeões espanhóis transportam as barras de prata para a Europa e, através do galeão de Manila, para as mãos ávidas da dinastia Ming. Pela primeira vez na história, o mundo está conectado por uma moeda única, o Real de 8, que se torna o dólar da era moderna. Mercadores de todas as nações aceitam o selo da coroa espanhola, movendo mercadorias entre 3 continentes com uma facilidade nunca vista antes. A riqueza de uma montanha andina dita agora o preço da seda na China e das especiarias nas Índias, conectando o planeta em uma teia de ganância financeira. Em Madrid, os reis Carlos V e Felipe II sentem o poder embriagante de um crédito que parece não ter limites em suas mãos. Eles utilizam a prata de Potosí como um cartão de crédito infinito para financiar exércitos massivos e armadas que espalham o terror por toda a Europa. Guerras religiosas contra protestantes e conflitos territoriais contra o Império Otomano sangram o tesouro real, mas a montanha continua fornecendo o combustível necessário. A Espanha acredita que é escolhida por Deus para governar, pois as veias de Cerro Rico parecem ser inesgotáveis diante de qualquer despesa monumental. Contudo, essa confiança cega impede a coroa de ver que a fundação de seu império está sendo construída sobre um terreno econômico perigoso e totalmente instável. A abundância excessiva de prata desencadeia uma revolução de preços que varre a Europa, transformando o metal precioso em algo comum e gradualmente menos valioso. Como a prata está em todo lugar, o custo de vida dispara, causando uma inflação galopante que destrói a economia das classes mais baixas e médias. A indústria espanhola definha, pois a coroa prefere importar tudo de fora com sua prata fácil do que desenvolver seus próprios meios de produção. Os espanhóis tornam-se ricos demais para trabalhar, enquanto as moedas de Potosí fluem diretamente para os bancos de Gênova e para os mercadores da Holanda e Inglaterra. O império torna-se um simples canal por onde a prata passa, enriquecendo seus vizinhos, enquanto a própria Espanha se torna oca por dentro. Enquanto a economia desmorona, a vida religiosa em Potosí assume um tom sombrio, onde o catolicismo barroco se funde com os antigos medos dos mineiros. Nas profundezas das galerias, surge a figura de El Tio, uma divindade demoníaca esculpida em argila que governa as sombras onde Deus não entra. Os mineiros oferecem álcool, cigarros e sangue de lhama para El Tio, implorando pela sua proteção contra os desabamentos e pela descoberta de novas veias. Fora das minas, igrejas monumentais são construídas com altares cobertos de prata maciça, celebrando um triunfo espiritual que ignora o sofrimento humano ao seu redor. Esse contraste bizarro entre a fé ostensiva e o paganismo desesperado define a alma torturada de uma cidade que vive entre o céu e o inferno. O mar torna-se o campo de caça preferido para corsários como Francis Drake, que observam os galeões carregados de prata com olhos famintos e implacáveis. Cada viagem da Frota da Prata é uma aposta desesperada contra tempestades tropicais devastadoras e os canhões dos inimigos que desejam cortar o suprimento espanhol. O custo para proteger essas rotas marítimas consome fatias cada vez maiores do orçamento real, exigindo ainda mais extração forçada nas montanhas geladas do Peru. O império entra em um ciclo vicioso, onde precisa de mais prata apenas para garantir que a prata anterior chegue ao seu destino final. A logística do medo domina as comunicações entre o Novo Mundo e a Europa, enquanto o oceano se torna um cemitério para muitos tesouros roubados. O Império Espanhol, apesar de possuir a maior mina do mundo, declara falência oficial diversas vezes sob o reinado de Felipe II, chocando os banqueiros europeus. A prata chega em quantidades recordes, mas as dívidas acumuladas pelas guerras e pelo estilo de vida luxuoso da nobreza são sempre muito maiores. Os impostos sobre o povo espanhol
aumentam desesperadamente para cobrir os buracos deixados pela má gestão financeira de uma elite que se recusa a evoluir. Potosí continua pulsando, mas o sangue financeiro que ela bombeia não consegue mais sustentar o corpo gigantesco e doente de um império que se recusa a mudar. A Montanha de Prata, que deveria ser a salvação eterna, torna-se o fardo mais pesado que a monarquia espanhola já carregou em sua história. A prata fácil das camadas superficiais do Cerro Rico começa a se esgotar, exigindo escavações cada vez mais profundas e caras para serem mantidas. A montanha assemelha-se agora a um queijo suíço, instável e perigosa, onde os lucros diminuem enquanto o custo em vidas humanas continua a subir drasticamente. Potosí começa a sentir o frio da decadência, conforme os palácios de pedra perdem seu brilho e os mercadores ricos começam a abandonar a cidade. A cidade dos extremos começa a se transformar em uma lembrança melancólica de uma glória que foi tão rápida quanto violenta e devastadora. A economia baseada em um único metal mostra sua fragilidade final, deixando para trás ruas silenciosas e uma população que não sabe mais como viver sem a mina. As veias de prata tornam-se tão raras que a extração industrial deixa de ser lucrativa para os grandes investidores, que movem seus capitais para novas fronteiras. A Espanha perde sua hegemonia europeia para potências que souberam utilizar o comércio e a indústria em vez de apenas dependerem da extração mineral bruta. O Cerro Rico permanece lá, uma cicatriz monumental na paisagem andina, testemunhando o surgimento e a queda da primeira economia verdadeiramente global do planeta Terra. O império que encontrou a Montanha Mágica descobriu, tarde demais, que a riqueza sem trabalho é apenas uma ilusão que destrói a estrutura moral e financeira de qualquer nação. A prata de Potosí agora decora museus, enquanto a história de seu custo humano permanece esquecida em túmulos anônimos. As guerras civis entre as facções de Potosí tornam-se frequentes. Conforme a escassez de metal precioso, aumenta a tensão entre os residentes que restaram na cidade. Os conflitos entre espanhóis e bascos transformam as ruas que antes eram pavimentadas com prata em campos de batalha sangrentos e marcados por vinganças brutais. A autoridade da coroa enfraquece gradualmente, incapaz de manter a ordem em um lugar que ela mesma ajudou a corromper com sua ganância desenfreada. A cidade, que já foi o centro de gravidade do mundo, torna-se um lugar de bandidos e desesperados que lutam pelas últimas sobras de metal. O fim da Era da Prata é marcado por uma violência triste e sem sentido, refletindo a desintegração total de um sonho imperial que fracassou. A poluição deixada por séculos de extração de mercúrio e prata criou um desastre ambiental que perdura por centenas de anos nas águas e solos andinos. Os rios que descem da montanha carregam metais pesados que impedem o retorno da vida natural e afetam a saúde dos descendentes dos antigos mineiros. A paisagem ao redor de Potosí é uma zona de desolação, onde o solo contaminado brilha com cores estranhas e tóxicas sob o sol forte. O custo ecológico de Cerro Rico nunca entrou nos livros de contabilidade da coroa espanhola, mas é pago diariamente pelas comunidades locais que ainda vivem lá. A montanha não é apenas um monumento histórico, mas um lembrete físico de como a exploração desenfreada pode envenenar o futuro de gerações inteiras. Hoje, o Cerro Rico permanece como uma casca vazia e instável, um queijo suíço de túneis que ameaça desabar sobre a cidade que ainda sobrevive em sua base. Potosí não é mais a capital do mundo, mas um monumento silencioso à ganância humana e à fragilidade de qualquer sistema construído sobre a exploração. A prata que financiou o Renascimento e as guerras europeias desapareceu, deixando para trás uma ferida aberta na alma da Bolívia e uma lição econômica eterna. A montanha que deveria ter dado vida eterna ao Império Espanhol foi, no fim das contas, o instrumento de sua queda mais profunda e dolorosa. O ciclo da prata se fechou, mas o peso daquela história ainda é sentido em cada pedra fria das ruas silenciosas e melancólicas.